Era uma noite nublada, quando decidimos explorar a vila abandonada. Um lugar que a curiosidade insistia em nos levar, apesar das histórias sombrias que rondavam seus destroços. Eu, junto com meus amigos, carregávamos lanternas e coragem enquanto caminhávamos pelos caminhos esquecidos daquele vilarejo deserto. A entrada principal revelava casas antigas e árvores que pareciam guardar segredos. À medida que adentrávamos mais fundo, o silêncio era quebrado apenas pelo eco de nossos passos e o som sutil do vento entre as ruínas. A vila, outrora habitada e pulsante de vida, agora permanecia em um estado melancólico, como se o tempo tivesse congelado. Em nossa jornada, percebemos uma energia inquietante, algo que nos fazia questionar a sabedoria de nossas escolhas. Ignorando os pressentimentos, continuamos a explorar. Foi então que avistamos uma casa de aspecto particularmente sinistro. Sua estrutura decrépita parecia implorar para ser explorada. Ao entrarmos, o ar tornou-se mais denso, como se cada suspiro daquele lugar esquecido ecoasse entre as paredes. Velhas fotografias espalhadas pelo chão e móveis cobertos de poeira sugeriam uma fuga apressada. Mas o que exatamente havia acontecido ali? O mistério pairava sobre nós. Enquanto subíamos as escadas rangentes, sombras dançavam nas paredes. Uma sensação de ser observado nos envolvia, mas nenhum de nós ousava admitir o medo que se acumulava em nossos corações. Finalmente chegamos a um quarto no final do corredor, onde uma atmosfera densa se materializava. Foi lá que descobrimos uma porta entreaberta, revelando uma sala oculta que emanava uma luz tênue. Ao entrarmos, deparamo-nos com uma parede coberta de fotografias enegrecidas e velhas cartas. Cada imagem contava uma história trágica de vidas interrompidas, e as cartas eram lamentos de almas atormentadas. De repente, um sussurro gélido percorreu o ar, fazendo-nos arrepiar. Sombras, como espectros do passado, começaram a se materializar. Os antigos habitantes da vila, abandonados em sua morte prematura, buscavam justiça pelos seus destinos trágicos. Em um momento de puro terror, as sombras começaram a murchar diante de nossos olhos, dissipando-se no ar. A vila, por um breve instante, pareceu recuperar um pouco de sua antiga glória, como se a libertação das almas tivesse aliviado o fardo que carregavam por tanto tempo. Apavorados, saímos correndo daquela casa amaldiçoada, deixando para trás as sombras e os lamentos que nos seguiriam naquela noite eterna. A vila, apesar de vazia, guardava as memórias e as tristezas de uma história interrompida. Aprendi naquela noite que, por vezes, a curiosidade nos leva a lugares onde as sombras do passado nunca foram totalmente dissipadas.